A partir da malha central, a cidade se expandiu pelas regiões norte, leste e sul, originando-se nas últimas décadas do século XIX. Surgiram os primeiros bairros nos arredores da cidade. Na região leste, formou-se o Cambuí, o Frontão e o Taquaral. Outros bairros foram surgindo através da região leste. Esses bairros se formaram no período cafeiro, impulsionados pelo complexo de café e pela passagem dos trilhos da Companhia Férrea Campineira, reunindo em seu interior várias chácaras, estábulos e unidades de abastecimento necessários à cidade, em um crescimento. Com o passar das décadas, entre os anos 30 e 60, a região deu lugar ainda em uma nova área de urbanização, entre Taquaral e o Cambuí, compostas pelo Jardim Bela Vista, Flamboyant e Boa Esperança, Chácara da Barra, Parque Brasília, Parque São Quirino, entre outros. Nossa área de estudo conta com 4 zoneamentos diferentes: a zona de atividade econômica A, que é uma zona de interesse estratégico para desenvolvimento de atividades econômicas destinadas aos não residenciais; zona mista 1, que é a zona residencial de baixa densidade habitacional com mescla de usos residenciais mistos e não residenciais que estejam adequados à requisição viária; zona de centralidade 2, que é a zona definida pelos eixos do DOT, que é o desenvolvimento orientado pelo transporte, de média densidade habitacional, com mescla de uso residencial misto e não residencial; e a zona residencial, que é predominantemente habitacional de baixa densidade, com usos não residenciais de baixa incomodidade. Falando sobre macrozoneamento, nossa área de estudo se encontra em duas macrozonas diferentes: a macrometropolitana em vermelho, que busca promover uma urbanização com qualidade e incentivar atividades econômicas, e tem como objetivo melhorar a integração de territórios através do sistema de transporte e realocação de barreiras físicas, e promover habitações de interesse social com uma boa oferta de serviços, equipamentos públicos e infraestrutura. E a macrozona de estruturação urbana em cinza, onde busca valorizar, ampliar e qualificar áreas públicas ou vulneráveis, incentivar centralidades atreladas à estrutura de transporte público e adensar regiões bem estruturadas. E tem como objetivo ampliar a oferta de moradia, reabilitar espaços públicos, intervir na estrutura viária para corrigir problemas de descontinuidade entre bairros e estabelecer usos mistos em bairros residenciais. Foram levantados dados referentes às características das edificações e usos do solo, para ter o melhor mapeamento da área estudada. Os tipos de usos encontrados de acordo com a legislação urbana são comércio, serviço, institucional, habitacional e industrial. Nota-se que na área há uma predominância de comércios e serviços nas principais avenidas arteriais e coletoras, pelo grande fluxo de carros e pedestres. O entorno do Parque São Quirino é predominantemente habitacional, com pouca diversidade de uso do solo. O Parque São Quirino é composto predominantemente por casas térreas, sendo de 5 a 50 unidades habitacionais por hectare, de acordo com o zoneamento. Já as edificações de 1 a 2 pavimentos, 3 ou 4, são concentradas em áreas comerciais, sendo localizadas em avenidas ou ruas coletoras. A parte mais adensada do bairro é concentrada numa área de maior renda, sendo de 5 ou mais pavimentos, sendo composto por prédios ou comerciais ou habitacionais. Outro dado importante levantado é o de hidrografia, onde mostra o Ribeirão Anhumas, que corta o Parque São Quirino de fora a fora, sendo uma espécie de divisor onde a parte mais abastada mora de um lado da margem e a parte menos abastada mora de outro, sendo composto de casas de alvenaria, sem reboco e barracos, enquanto o outro lado possui casas de luxo alto padrão com grande poder aquisitivo. Outro dado importante é que poucas edificações respeitam as áreas de preservação permanente, oferecendo um grande risco à população se houver uma inundação, como também em seu entorno possui nascentes e outros afluentes que desaguam no Ribeirão Anhumas. Outro dado importante levantado é o de geomorfologia, onde percebe-se que o desnível do território é de 40 metros em relação ao nível do mar, sendo a parte mais alta no topo, perto do Carrefour, e a parte mais baixa no Taquaral.
O Parque São Quirino e seus arredores, eles são compostos por uma vasta quantidade de áreas verdes e de praças. Além disso, ele apresenta uma grande área de APP que se estende ao longo do rio Anhumas. Na região foram encontradas no total 12 praças e entre elas tem grandes praças conhecidas como a Praça Arautos da Paz, Cândido Portinari, Parque Bosque da Paz e Bosque Chico Mendes. Além das praças servirem como um ponto de referência tanto para a região quanto para os moradores locais, a região também apresenta outros pontos de referências. O grupo levantou um total de 18 pontos. Entre eles tem a Prefeitura Municipal de Campinas, o Galeria Shopping, o Mercado Sans Clube, a Unip, da unidade do Taquaral, entre outros diversos pontos de referência. Além de toda a área verde que possui no bairro Parque São Quirino, existe também uma pequena quantidade de ciclovia na região da Arautos da Paz, que percorre quase toda a extensão do rio Anhumas. As vias arteriais identificadas no entorno da área de estudo são as rodovias Dom Pedro I e a rodovia Governador Dr. Aldemar Pereira de Barros. Já as vias coletoras identificadas pela equipe foram as avenidas Diogo Álvares, Avenida Dr. Júlio Soares de Arruda, Avenida Hermínia de Andrade Couto e Silva, Avenida Dr. Heitor Penteado e as ruas Vital Brasil, Rua Nuno Álvares Pereira, Rua Engenheiro José Francisco Bento Homem de Melo e a Rua Eduardo Nogueira. As demais avenidas também identificadas pela equipe com caráter de via coletora foram as avenidas Carlos Grimaldi, Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, Avenida dos Imbês, Avenida José Antônio Moraes e a Avenida Esther Camargo. As principais vias de acesso ao Parque São Quirino são a Avenida Doutor Heitor Penteado, próxima à Lagoa do Taquaral, e a Rua Dona Luísa Guzmão, de caráter local, identificada com a cor amarela no nosso mapa. Falando sobre as vias de acesso ao bairro através de transporte público, os ônibus, encontramos apenas uma linha de ônibus, a linha 355, que ela vai do Terminal Mercado 3 até a Vila Gênesis. Percebemos uma carência no transporte público no bairro e também uma carência até nos pontos de ônibus existentes dentro do bairro, como mostra a imagem, um ponto de ônibus que é construído pelos moradores. Sobre os equipamentos e imobiliários encontrados no bairro, colocamos como a EMEI Recanto da Alegria. O número 2 é a Arena Cafezinho, logo ao lado do ginásio deputado Nabia Bi. Encontramos também, como número 3, o Bosque Chico Mendes. O 4 seria a 6 São João Batista. Colocamos como número 5 um mobiliário, mas é um mobiliário bem precário e o qual precisa de uma intervenção urgentemente, que seria a travessia da rua Doutor Duarte da Conceição para a rua Moscou. O número 6 é o Clube ADPM de Campinas. E o número 7 é a Kraus, Centro de Referência de Assistência Social de Campinas. Com o levantamento fotográfico que fizemos, o mapa a gente encontra o percurso que fizemos dentro do bairro, com a Cássia, uma moradora participativa da Moscou, a qual nos mostrou o bairro e suas precariedades. Com a sequência de fotos, percebemos que se trata de um lugar com moradias bem simples, com até algumas casas sem alvenaria de tijolo. Encontramos também precariedade nos equipamentos para permanência. Como podemos perceber com as fotos, o bairro tem muito lixo e entulho espalhado, o que caracteriza o descaso com a população. No bairro percebemos o déficit de vias de acesso principal. A via principal, ela vem da rua Dona Luísa Guzmã, que conecta com a rua Moscou. Ou também, como alguns motociclistas fazem, se arriscando pela rua Doutor Antônio Duarte da Conceição, passando pela ponte em cima do Ribeirão Anhumas. Percebemos um déficit na ponte, na qual ela está muito precária, como podemos perceber pelas fotos. Durante a visita técnica, notamos que as calçadas e os leitos carroçáveis são extremamente curtos. Também notamos que o entulho de lixo impede a circulação dos pedestres pelas calçadas,
como visto na Rua Jacarandá do Campo. Já em outras vias, como a Rua Dona Luísa Gusmão, a possibilidade de circular pelo passeio é nula, já que ele é inexistente. Dessa forma, os pedestres são sujeitos a circular pelos leitos carroçáveis, sem segurança e sem infraestrutura. As calçadas existentes variam de 2 a 1 metro de largura, e a largura máxima das vias observadas é de 7 metros. De acordo com o exposto pela equipe durante o trabalho, foi identificada uma falta de mobiliários urbanos, que são equipamentos voltados ao uso público ou suporte de serviços à sociedade, sendo eles bancos, pontos de ônibus, lixeiras, postes, sinalização urbana. De acordo com as péssimas condições ou até mesmo inexistentes, foi escolhido pela equipe o tema de permanência para o bairro, já que tem uma carência de bancos, bebedouros e áreas de permanência para a população, sendo que o bairro é predominantemente habitacional, então seria um equipamento de mobiliário urbano importante para a cidade.